Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Cada um vai assistir no horário, porém eu creio que vai ser bênção. Hoje eu quero falar um pouco sobre chamado. Quero falar e explicar para vocês um pouco sobre chamado. E eu quero, em específico, usar dois chamados bem contraditórios e bem diferentes dentro da palavra de Deus, porém, dois chamados que destacam, ao meu ponto de vista, na palavra de Deus, dentro da Bíblia. Eu quero falar para vocês sobre o primeiro chamado, vamos dizer assim, mais nítido dentro da palavra de Deus, que é o chamado de Abraão. Quando Deus diz para Abraão, sai-te, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Bom, o chamado de Abraão, ele me chama a atenção justamente porque primeiro Deus manda ele sair. Deus não fala para ele, não, vai para tal lugar assim, não. Deus manda ele sair, literalmente, sai. Depois que Deus fala para ele, vai. Então, o específico dessa chamada é você ter atitude de ouvir a voz de Deus e ter a plena convicção de que quando Deus fala sai e depois vai, Ele vai se responsabilizar, Ele tem cuidado de tudo, em todos os obstáculos que você tiver que enfrentar, Ele vai estar contigo, Ele vai estar ali todo momento dizendo para você assim, esse é o meu chamado, quem cuida sou eu, esse meu servo, ele está fazendo a minha vontade, então nada vai impedir o meu agir sobre a vida dele. E o chamado de Abrão, ou melhor que depois Deus troca o nome dele para Abraão, né? Especificamente o que? Ele é chamado de pai da fé, por quê? Porque Deus deu para ele a condição de olhar e aonde ele colocasse a planta dos seus pés e a palma das suas mãos, Deus daria para ele. E quando ele já não tinha mais forças físicas e humanas para andar, Deus disse para ele mais uma vez, olha, onde os teus olhos alcançarem, eu te darei. Então nós olhamos muitas das vezes o nosso chamado e colocamos limites, mas o Senhor ele é bem claro quanto a tudo isso, porque ele vem e diz o seguinte, vai, sai. Ele não disse para você vai, que eu estou cuidando de tudo, já está tudo prontinho, não. Ele mandou você sair. Então você tem que simplesmente confiar no Deus da tua promessa. Confiar e saber que Deus ele é poderoso, que ele é maravilhoso e que ele, quando faz o chamado, tudo que você passar vai ter um propósito. E naquele decorrer de tudo que você vai passar, o Senhor tem um propósito para te ensinar, para ajudar outras pessoas e para você simplesmente entender que é Ele que está no controle e sempre vai estar no controle de tudo, porque tudo é dele. Tudo é para Ele e tudo é por Ele. Então, agora, quando você for chamado, quando você tem um chamado de Deus, entenda o seguinte, Ele te ama incondicionalmente. Então, o pai que ama o seu filho, ele às vezes nos corrige, ele às vezes nos coloca em situações nas quais nós não entendemos, porém é para que nós possamos ser provados por Ele e aprovados. Muitas das vezes as pessoas misturam prova com lutas. Por quê? A pessoa passa luta porque ela pega com a mão dela. Todas as pessoas, às vezes, vivem situações ou passam por situações nas quais ela acha, poxa, Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus está vendo sim, mas foi você que pegou. Foi você que pôs a mão onde ele falou que não era para você pôr. Foi você que entrou num relacionamento sem a permissão de Deus. Foi você que tomou uma decisão de um emprego
que não era de Deus. Então entenda o seguinte: Deus cuida de todos os detalhes, mas você tem que saber quando Ele dizer não é não. Então, e quando é prova é o quê? Deus, quando pediu para Abraão o seu filho, o seu único filho Isaac, não foi para dizer que ele era ruim, não, foi para testar o coração de Abraão, foi para dizer para nós, não para Abraão, porque Abraão tinha convicção disso, aonde estava o coração de Abraão, se o coração dele tinha realmente certeza do Deus que ele servia. Então, esse é o chamado mais lindo que a gente vê na Bíblia, porque Abraão é pai da fé. Abraão, ele nos dá muitas e muitas lições. Então, o chamado de Abraão, ele nos traz um Deus, ele nos mostra um Deus que cuida de tudo, um Deus que nos dá tudo, e um Deus que, quando nós andamos no caminho dele e nós obedecemos a ele, ele cuida de todos os detalhes para nós, todos. Agora vou falar para vocês de um outro chamado que eu gosto muito, porém é um chamado mais difícil de entender, é o de Jonas. Porque Deus, quando chama Jonas, fala o seguinte para ele: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão primeiro o quê? Sai. E quando Deus chama Jonas para fazer essa missão de conclamar a ira do Senhor contra Nínive, não era para matar o povo, claro, a gente vai ver ao longo da história, mas Deus chamou ali Jonas e já disse para ele: vai. Jonas era um profeta e o Senhor chamou ele e disse para ele: vai lá e fala para a cidade de Nínive que se eles não se arrependerem, não se consertarem lá, dentro de poucos dias, eu vou até achar especificamente aqui os dias, para que vocês entendam que realmente está na Bíblia. 40 dias. Dentro de 40 dias o Senhor ia destruir Nínive. Então, desta maneira, eu quero colocar para vocês o seguinte: Jonas foi conhecido assim aos olhos da nossa expressão, da nossa colocação, como profeta desobediente. Porém, ele realmente quis ser um desobediente, mas ele na verdade não é a desobediência, ele quis fugir, porque ele sabia que o povo de Nínive era um povo rebelde, era um povo ruim demais, e ele não queria ir lá falar o que Deus ia fazer. Porém, ele sabia, ele conhecia o Deus poderoso que ele servia e o quanto isso tudo poderia mudar a cidade dos ninivitas. E aí ele foge do chamado dele. Mas agora entra uma parte muito legal, porque nós não podemos fugir do nosso chamado. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que entrar no eixo, porque o Senhor nos traz e nos faz estar na posição que Ele deseja, para que nós possamos o quê? Fazer o que Ele mandou. Hoje eu estou aqui diante de vocês com meu coração queimando de alegria, porque esse é o meu chamado. Eu gosto de falar sobre a palavra de Deus. Eu aprendo mais do que todo mundo, porque todas as vezes que eu estou estudando ou lendo uma palavra dentro da Bíblia, me renova as forças. E ontem Deus usou alguém para falar comigo de uma forma poderosa. E eu estou muito, mas muito feliz, porque o Senhor respondeu a minha oração. E esse é o meu chamado. Mas quantas vezes eu fugi, quantas vezes as pessoas perguntaram para mim:
que chamado eu tinha, o que eu tinha para fazer, e eu dizia o seguinte, que eu não sabia nem que chamado eu tinha, qual era o meu ministério, mas eu sempre gostei dessa área, de estudar e de passar o que eu estava estudando da palavra de Deus para as outras pessoas, para que nós possamos conhecer esse Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. E o que é mais lindo mesmo, é que viver o chamado de Deus é algo que transcende. Não tem dinheiro nenhum, não tem riqueza nenhuma nesse mundo que possa comprar isso. Porque quando nós fazemos de coração, claro que quem é que não gosta de ter um conforto, quem é que não gosta de ter uma vida boa, quem é que não gosta de ter um bom carro para andar, roupas boas ou um dinheirinho, não precisa ser muito, mas para poder passear, todos nós gostamos. E sabemos que Deus nos dá tudo isso, porque a palavra dele em Filipenses 4,19 é específica, que o Senhor supre as nossas necessidades segundo as riquezas dele. É bem específico o que está escrito lá. Segundo as suas riquezas em glória de Cristo Jesus. Então isso quer dizer o quê? Que além dele dar o que ele tem de melhor, ele dá para a glória e para a honra do Filho dele. Então, nesse momento, eu quero dizer para vocês o seguinte, o chamado de Jonas também é muito lindo, porque Jonas, ele foi lá, ele fugiu para Tarsis, ele quase provocou a morte de um monte de gente dentro de uma navegação, dentro de um barco, mas Deus não permitiu, porque Deus sabia que a desobediência era só dele. Então, naquele momento, a tripulação daquele barco ficou tão temerosa que mesmo tirando a sorte para jogar Jonas na água, como ele já havia dito que se eles não fizessem isso, todo mundo ia perecer, ali aquele povo, por temor a Deus, disse, Senhor, que a vida dele não seja cobrada das nossas mãos. E lançou ele fora do barco, o mar se acalmou, Deus cuidou de todos eles e Deus providenciou o que tinha que ser providenciado para que Jonas chegasse onde ele queria. Mas aí Jonas, no ventre daquele peixe preparado por Deus, clamou a Deus. Aí o Senhor colocou ele, mandou o peixe jogar ele para fora e ele foi cumprir o seu chamado. Mas olha, o que me chama a atenção nessa história, é o seguinte, é que nós, como Jonas, fazemos a mesma coisa que ele. A mesma coisa que Jonas, porque nós não temos coragem. E aí preferimos ver a pessoa morrer do que ir lá e dizer para ela que Jesus ama ela, que Jesus pode mudar a vida dela. Mas eu, a partir de agora, não quero mais fazer isso. Eu quero sim ter ousadia do Senhor do céu para dizer para vocês que Jesus ama vocês, que Jesus tem um projeto maravilhoso para a vida de cada um de vocês, como ele teve na minha. Eu não cresci em berço evangélico, eu vim do mundão, eu passei situações nas quais todos já vivem ou estão vivendo e que querem sair, a sua alma grita, mas não tem forças, mas o Senhor é a força, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o único que pode nos transformar e nos dar uma nova oportunidade. Quando Jonas vai lá, naquela cidade de Nínive, daquele povo cruel, Jonas prega a palavra e aquele povo se arrepende, rasga suas vestes, desde o maior até o menor, desde o rei até o escravo, se derrama na presença do Senhor e o Senhor se arrepende do mal e os perdoa. Jonas fica bravo.
mas esse povo não merecia. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas Deus é amor, Ele é amor, não podemos esquecer nunca isso. Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus é fogo consumidor. E quando nós realmente nos arrependemos, o Senhor vem e nos quebranta e Ele transforma a nossa vida. Erramos a todo tempo, pecamos a todo momento, por isso temos que estar em constante vigilância e oração para o Senhor cuidar de nós. Agora eu vou dizer algo mais lindo ainda. Quando o Senhor vê que Jonas ficou magoado com aquele povo se arrepender e o Senhor não os matar, Jonas fica emburrado, vai embora, né? E aí o Senhor faz brotar uma arvoreira para fazer sombra e ele fica todo feliz com aquela sombra, porque Deus estava cuidando dele. Mas ele se esqueceu de que aquilo ali era uma plantinha e que no outro dia ela não existia mais. No outro dia aquela arvoreira morre e Jonas murmura de novo. Aí o Senhor diz a ele o seguinte: meu filho, se você se compadeceu dessa plantinha que hoje nasceu e amanhã morre, não poderia eu fazer o mesmo pelo povo de Nínive? Nós hoje temos que ter a consciência de que todos que estão passando situações difíceis, mergulhados em vícios, mergulhados em coisas que desagradam a Deus, nós temos que amar ainda mais eles, porque é desses que o Senhor quer, é esses que o Senhor veio resgatar, é por esses que o Senhor Jesus deu a vida na cruz, porque Ele diz: todos aqueles que se aceitarem, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. O Senhor Jesus disse ao Pai: Pai, eles são meus, o Senhor os me deu, então eu vou resgatar um por um. Então o Senhor Jesus pagou a cédula do pecado pela minha vida e pela sua. Ah, mas eu estou assim. Eu também já estive numa situação talvez pior do que a que muitos se encontram. Mas o Senhor Jesus me deu a oportunidade de ser lavada e remida no sangue do Cordeiro. E Ele me deu a oportunidade de confessar os meus pecados e de estar diante dEle em arrependimento e buscando estar no caminho que é a verdade e a vida, que se chama Jesus Cristo, para alcançar as vitórias. Que o Senhor Jesus possa alcançar vocês, que o Espírito Santo leve entendimento ao coração de cada um de vocês, porque o Papai ama e Ele só corrige o filho que ama, porque o Senhor Jesus deu a vida por mim e por vocês. E hoje Ele te faz um chamado: filho meu, vem para os meus braços, eu te amo. É dessa maneira que Papai nos ama, é dessa maneira que Ele nos vê. Que o Senhor Jesus possa visitá-los e que o coração de vocês continue cheios de amor e cheios de esperança, que um dia venceremos as batalhas deste mundo e alcançaremos a graça do nosso Senhor. Que o Senhor Jesus esteja com vocês. Jesus ama vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo.